A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, eu espero que esteja tudo bem contigo. Se não tá, Deus vai fazer ficar, Deus vai curar, Deus vai libertar e Deus proverá. Feliz Páscoa para ti. E nesse dia de hoje estou trazendo uma palavra que nos alerta, né, sobre o que nós oferecemos a Deus, né, e principalmente como oferecemos a Deus, qual é a qualidade do que estamos oferecendo a Deus, seja oração, seja jejum, enfim, seja lá o que for, né? A nossa relação com Deus, a qualidade que nós temos colocado nessa relação. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Levítico, capítulo 22, versículo 19. A palavra diz o seguinte: segundo a vontade, ofereça macho sem mancha das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito ofereceis, porque não serei aceito em vosso favor, né? A palavra ela é muito clara mesmo, né? Eu acho que os irmãos aqui não restou dúvida nenhuma que tudo que a gente faz para Deus, né, em prol de esperar uma resposta, uma ajuda, um favor de Deus, não pode ter defeito, né? Às vezes, eu quando comecei quando eu recém me converti, né, eu ia fazer jejum, às vezes parava 1 hora antes, parava 2 antes, e aí foi um dia que Deus falou: poxa, não dá para ser assim, aí não vou poder aceitar o teu jejum, né? Então a gente, tudo que oferece para Deus, seja oração, orar, né, principalmente quando a gente entra em oração, é importante pedir perdão pelos nossos pecados antes de agradecer, antes de pedir qualquer coisa. É importante, importantíssimo, indispensável, inclusive, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que Deus nos limpe, né, dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, para que, né, nós possamos acessar sinceramente, profundamente a presença de Deus. Caso contrário, é impossível, né? Deus é santo e Deus não vai permitir o homem sujo de pecado, cheio de pecado, acessar a presença dele. E aí, se a gente for acessar a presença de Deus todo contaminado de pecado, então Deus nem vai nos receber na presença dele, né? É impossível. Então a gente tem que se atentar nessas questões de jejum. De repente a gente diz assim para Deus: vou fazer um propósito de 3 dias, né, de jejum, e aí a gente faz 2, ou então sei lá, tipo, meio-dia antes. Poxa, Deus vai ficar assim, a pessoa diz que vai fazer 3 dias, e aí meio-dia antes quebra o propósito, o voto, né? É exatamente aquilo ali que o texto fala. Antigamente, né, antes de Jesus Cristo vir à Terra, Deus aceitava sacrifícios, né, porque não existia um sacerdote universal como existe hoje. O sacerdote universal que nos liga à presença de Deus é Jesus Cristo. Só que antes da vinda de Jesus Cristo à Terra não existia sacerdote, né, que aproximasse o homem de Deus, né? O homem tinha sido banido da presença de Deus devido aos seus pecados, né, quando Adão pecou lá no Éden. Então, depois que Jesus Cristo veio à Terra, morreu, foi morto, né, e sacrificado pelos nossos pecados, então nós temos a oportunidade de novamente nos conectar a Deus, desde o que nós venhamos pedir, pela graça, pela misericórdia de Deus, que pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, que Ele nos limpe, nos purifique dos nossos pecados, né, e nos dê acesso à presença dEle. Aí sim nós conseguimos acessar, né, a presença de Deus. Caso contrário, então não tem como. Então a gente tem que se atentar. Tem coisas que parecem boba. Vou fazer um jejum ali, mas vou parar 1 hora antes. Deus não vai se importar, Deus é bonzinho, né? E não é assim. Deus se importa, Deus inclusive se importa com os mínimos detalhes. Deus é detalhista, né? E assim, é complicado isso, porque o mundo prega um Deus bonzinho. E não é que Deus não seja bom, Deus é justo, né? As coisas têm que ser certas com Deus, né? Nos mínimos detalhes, amém, meu irmão? E na oração tem que ter cuidado, né, da forma, entrar com sinceridade também, pedir a Deus de todo o coração, com sinceridade, se limpar antes de entrar na presença de Deus, né? Para que primeiramente você tenha as suas orações, as suas preces e receba o favor de Deus, né? Provavelmente tem alguém aqui que está buscando a presença de Deus e está esquecendo, né, de pedir, de ser limpo, talvez, pelos seus pecados, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, está entrando de qualquer jeito na presença de Deus, e não pode ser assim, tá? Para você, né, ter o seu sacrifício aceito, como nos diz a palavra ali, você tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Parece um pouco severo, né? E às vezes as pessoas que estão no mundo pregam Deus de uma maneira assim, tão boazinha, tão sem regra, tão sem compromisso de qualquer modo, mas não é assim, né?
quando se trata de Deus, as coisas têm limite, né? Deus tem um jeito certo de ser cultuado. Isso é uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas, né? Que as pessoas acham que Deus pode ser cultuado de qualquer jeito, recebe qualquer jejum de qualquer jeito, recebe oração de qualquer jeito, e não é assim. Tem um jeito certo para fazer. E para a nossa oração, nosso jejum surtir efeito, né? Ser ouvido por Deus, ser correspondido por Deus, né? A gente tem que fazer da maneira certa. Amém, meus irmãos? Aleluia! Fiquem com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz Páscoa!